O movimento futurista proposto por Marinetti se tornou referência no início do século XX, ao propor uma nova imagem da cidade, condizente com a nova civilização industrial. O futurismo foi um movimento artístico e social fundamentado na agitação da vida moderna, e aqui entram todos os avanços da época, tais como o automóvel, o avião, o cinema, o rádio, entre outros. O movimento veio com a nova proposta de perceber o mundo, buscando trazer a velocidade e a tecnologia para o cotidiano. Dito isso, a cidade é de fato o lugar que essas transformações começaram a acontecer. A cidade é percebida como um lugar privilegiado da sociedade, o lugar onde se encarna o futuro, a velocidade e o movimento. Partindo desse conjunto de ideias, a paisagem urbana aparece agora cercada por luzes e ruídos. Nasce assim uma nova concepção de cidade, construída com base no progresso tecnológico. A cidade nova de Santa Elia surge impondo-se contra a paisagem urbana tradicional. Diferente de um modelo tradicional, onde uma casa sucedia uma casa e uma rua sucedia uma outra rua, o modelo futurista buscava criar um meio arquitetônico que se desenvolvesse em todos os sentidos, desde o subterrâneo até o céu infinito. O futuro faria progredir as possibilidades arquitetônicas em altura e em profundidade. A forma da cidade deixaria de ser baseada em uma linha horizontal e seguiria na vertical. Segundo o próprio manifesto da arquitetura futurista, o futuro nos prepara um céu infinito de estruturas arquitetônicas. Esse novo modo de enxergar a cidade definiu as bases da cidade do futuro. Negando a arquitetura e o urbanismo tradicional, agora as ruas seriam dispostas em vários níveis. Haveriam elevadores suspensos e pontes de ligação entre as construções. Os desenhos de Santa Elia refletem claramente esse ideal. A arquitetura estática está indissociada da máquina, veloz e dinâmica. Segundo Pente, a preferência pelas metrópoles e a incorporação do tráfego como parte do desenho arquitetônico. Isso significaria a inclusão do elemento dinâmico, a expressão arquitetônica. Seus desenhos nunca saíram do papel, no entanto, a sua imagem influenciou fortemente o cinema. A Cidade Nova, como estamos vendo, definiu as bases para a representação da cidade do futuro. Para entender o que faz a cidade do futuro ser como é, nós temos que falar um pouco também da relação entre o edifício, a cidade e a via. Assim como os desenhos de Santa Elia, a representação da cidade sempre aponta para o céu. Todas as edificações possuem grandes gabaritos, algo fora da nossa realidade. Esses prédios crescem uns sobre os outros, às vezes de forma linear e outros de forma escalonada. Mas, independente da forma, esses prédios parecem sempre se misturar, formando uma única torre. Esse modo de ocupar o espaço, que interliga os edifícios, comporta toda a vida na cidade. A comunicação dentro da cidade depende disso. E aqui precisamos considerar que o elemento dinâmico consiste no movimento das massas, sejam essas pessoas ou máquinas. E para isso, a cidade e consequentemente os edifícios são cercados por elevadores, escadas rolantes e passarelas. Assim se torna possível cruzar a cidade, saltando de edificação em edificação, subindo esses elevadores e cruzando essas pontes. Além disso, essa mesma estrutura permite usar a cobertura dos prédios mais baixos como vias, garantindo espaços de convivência e translado para as pessoas. A estrutura viária não se limita às vias de fato como conhecemos, onde passam os carros. O tráfego, atrelado ao desenho de arquitetura, incrementou soluções de trânsito ao edifício. Nesse sentido, nós temos que considerar tanto as vias verticais, atreladas às paredes do edifício, como elevadores, escadas rolantes e pontes, e as horizontais, mais parecidas com o que temos hoje em dia, onde passam os carros. Sobre as vias horizontais, a edificação funciona como o limite da via. Sua forma e seu gabarito vão definir tanto a via real, de fato construída, quanto a virtual, insinuada pelo edifício.
Isso é mais percebido principalmente quando a gente olha para o filme Blade Runner e o Quinto Elemento, onde os carros podem se deslocar voando pela cidade. Entender a cidade do futuro é pensar em um organismo conectado, marcado pelas grandes torres e pelo movimento das massas. As luzes sempre acesas indicam o que está por vir, e em cada esquina algo novo aparece. Eis aí então a velocidade e o dinamismo.